A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não tem idade para chorar com visível e crescente prazer, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje o 24º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Sectum Sempra. Mas atenção, os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas. Então, se você não sabe quais objetos importantes o Harry vai ver ali de passagem na sala precisa, termina de ler tudo, depois você volta aqui e ouve a gente. Eu sou a Larissa Andrioli e as minhas entranhas estão dançando uma conga, um pouco aqui, uma mistura de nervosa e feliz. E eu tô aqui com o Danilo Borges, que tá com a cabeça 2 vezes do tamanho normal. Porra! É um balão agora, então. Essas coisas acontecem, sabe? E tá aqui também o Luiz Rocha, que é popular demais pro seu próprio bem. Graças a Deus. Que isso, Luiz? Graças a Deus, gente. É sobre isso. Tá vendo, galera, que me ignorou no ensino médio, na faculdade, no trabalho? E hoje a gente vai falar sobre feitiços perigosos, jogos muito importantes e o início de um arco de redenção inesperado. E será? Isso é tudo relativo, na verdade, né? A gente tá só dando uma margem aqui pra quem quiser sentir à vontade. Tá vendo? Relativo. Gente, a gente vai trocar o participante aqui, o Igor vai entrar no lugar. A Marlene Moreto vai cortar. Danilo, antes da gente seguir, conta pra gente, pros nossos ouvintes, como que eles podem entrar em contato com a gente? Você pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, que é @casaelefante em todas elas. Você também pode entrar no Telegram ou no servidor do Discord. Os links vão estar aqui na descrição do episódio. E se você vive como os incas, como os astecas, você também pode mandar um e-mail para acasaelefante@animagos.com.br. E lembrando também que além de mandar mensagem pra gente, mandar feedback, etc., você também pode apoiar o Animagos e, consequentemente, a Casa Elefante. A partir de R$2 por mês você pode se tornar o nosso patrão. Mas se você não puder, você pode já ajudar divulgando a casa para todo mundo que você conhece, que você acha que vai se interessar pelo nosso trabalho. Todos os links de apoio também estão aqui na descrição do episódio. Mas então agora a gente vai começar a parte favorita dos nossos ouvintes, só dos nossos ouvintes, do episódio, que é o nosso duelo de resumos. Esse momento em que os participantes vão tentar resumir em até 30 segundos o capítulo da semana. E quem ganhar, ganha também o direito de trazer um tema para iniciar a discussão do episódio. Então a gente vai jogar um dado para decidir quem escolhe quem vai fazer o resumo primeiro. Danilo, você quer par ou ímpar? Ímpar. Então vamos lá. E deu ímpar. É o dia do Danilo, será? Olha, eu posso fazer um pequeno protesto? Recentemente eu estive em São Paulo e Danilo se recusou a me ver. Ai, não! Eu posso ganhar a vez, já que ele me enfiou uma faca no coração? Não. Mas deixa eu registrar aqui para os nossos ouvintes. Não confiem no Danilo. Ei, próximo tema. Então, Danilo, você escolhe. Você quer começar a fazer o resumo ou você vai deixar o Luiz ter a honra? Eu quero começar, né? Já pra tirar esse elefante com a cabeça com o dobro de tamanho da sala. Então tá bom. Danilo Borges, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Sectum Sempra em 3, 2, 1, vai! Depois de conseguir extrair as memórias do Horácio, né? O Harry chega contando pro Rony e pra Hermione que ele não fica quieto. Ele tá muito preocupado com o jogo de quadribol da Corvinal. Ele fica feliz que a Katia Bell volta. E aí ele descobre que a gente deu ruim pra todos os namoros. E ele fica pensando, tô talaricando o Rony. Chega lá, gente, dá um B.O., zum, tititi. Draco lança um Crucial Sectum Sempra, Snape pega, canta, recupera e bota ele em detenção. E acabou. Esse capítulo acontece muita coisa. O Snape canta. O Snape, ele faz o rap da cura. Médico dos médicos. O Snape nada mais nada menos faz do que cantar o Butantan do... Porra, ressuscitou essa? O quê? Ressuscitei não, porque isso tem 3 anos, né? Eu fiz um material recentemente que tinha um box sobre a composição dessa música, porque ela usa um pedaço de bar. MC Fiote.
Sensacional. MC Fiote, arrasou. Então vamos lá agora. Luiz, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Sectum Sempra em 3, 2, 1, vai. Rony terminou com a Lila, Dino e Gina terminaram. Harry fica apaixonado pela Gina. Tem quadribol. Harry usa um Sectum Sempra depois que o Draco ele vai tentar usar um Cruciatus nele. Chega o Snape, começa a fazer magia lá pro Draco ficar bem. Ele descobre de quem é o livro. O Harry some com o livro, tem quadribol. O Harry fica na detenção com o Snape. Aí depois ele dá um beijão na Gina e isso daí. Fiquei muito nervoso, que a do Danilo foi muito boa. Bom, você tinha mais 6 segundos. Acabou. Não, tá tudo bem. Fiquei muito nervoso que a do Danilo foi muito boa. Eu já cheguei abalado já assumi a derrota. É bom que você facilita meu trabalho. Não, porque assim, você conseguiu chegar até o final, mas você foi trabalhando com palavras-chave. E aí fica um pouco complicado. Não, o assim, Danilo, ele verdade. tinha uma liga. Não, honestamente, é que o Danilo, ele, quando escolheu ir primeiro, ele foi muito sacana, porque ele conseguiu abalar meu psicológico. O Danilo, ele tem um histórico entre a gente, né? Ninguém nunca vai superar o resumo em rap do Danilo. Então, Nunca. Até. assim, E temos só mais um livro, né? Pra isso acontecer, o que eu acho difícil. Não queria falar nada. acho que os hosts podiam começar a estudar. Eu vou começar a ir pra batalha de rap. Compor uns raps com resumo de capítulo pra chegar. É porque assim, né? Quando forma. a pessoa planeja o resumo que vai fazer, igual o Danilo faz, acho que fica mais fácil. Eu não planejo! Acho que fica bem mais fácil. Nossa, ele querendo tirar meu mérito. Olha que Eu não planejo, meu filho. Eu vou na hora, aqui é assistir Aqui é muito talento. quinta categoria. Eu venho do tabuado. Eu venho do Célia Helena. Gente, peraí que a Marlene soprou aqui no nosso ouvido. Que o Luiz já fez isso. Mentira, muito cara de pau, cara. Planejou o resumo e foi pego no pulo. recentemente. Não, Recentemente. a Marlene e o Code, eles são muito cara de pau, cara. Eles sempre fazem isso comigo, eles sempre querem me diminuir. Não, que ódio, cara. Ai, eu tô morrendo com a Marlene. Que já virou realmente a Marlene. Aquela foto que você mandou dela com a tesourinha. Eu vou mandar no Telegram a foto da Marlene Matos com a tesourinha, que é o Igor editando os podcasts. Harry está preocupado com o jogo de quadribol que pode definir a temporada para a Grifinória, mas fica aliviado ao saber que Kate Bell está de volta à escola e em forma para jogar. Apesar de bem, ela não se lembra do que aconteceu quando foi amaldiçoada. Depois do término de Lily e Ron, Hermione está felizinha e conta para Harry que Gina e Dino também terminaram, o que faz com que ele entre em guerra na sua própria cabeça, pois tem medo de que Ron não aceite o interesse do melhor amigo em sua irmã. Ainda obcecado com Malfoy, Harry vê o rival no banheiro acompanhado da Murta que geme, e entra em um duelo com ele. Ao ser ameaçado com uma maldição imperdoável, Harry usa um feitiço que viu no livro do príncipe e o efeito é devastador. Snape salva Draco e entende onde Harry viu o feitiço, e como punição, o coloca em detenção até o fim do ano. A detenção tira Harry do jogo de quadribol, mas sua casa ainda assim vence, e ele se deixa levar pela euforia, beijando Gina e recebendo com alívio a aprovação de Ron. Galera. Então vamos lá. Danilo, por onde você gostaria de iniciar a nossa conversa? Nossa, eu acho que esse capítulo ele tem pontos muito legais, assim. Gosto muito do beijo do Harry com a Gina. É fofo, né? Mas é muito fofo e eu acho que é... Assim, eu ainda estou naquela campanha de trazer à tona a genialidade do David Yates e defender aquele beijo. Será que devo? Mas eu acho bonitinho como a Gina, ela... Nos filmes, ela... Tá ali como aquela figura, né, que ajuda o Harry. Acho bonitinho ali. Tipo, deixa o livro aqui, vou te dar um beijinho, não sei o quê. Mas, nesse capítulo tem muito mais impacto. Mas não é sobre isso que eu gostaria de começar falando. Depois de falar tudo isso... Não, eu queria falar que, infelizmente, começou a temporada mesmo de ter pena do Draco Malfoy. Porque Começou. o pontapé inicial que eu darei é... Gente, ele tá realmente sozinho, né? Ele tá lá conversando com a Murta que geme e tá desabafando. É tipo o fundo do poço, né? Com quem você desabafa? Com a Murta que geme. Quando você desabafa com a Murta que geme é porque nada deu certo. E eu acho essa cena meio triste, assim, sabe? Nossa, é devastador você pegar o Draco. No primeiro momento eu senti
grande fraqueza. É como se ele tivesse totalmente destruído e a única pessoa que dá pra ele falar alguma coisa é a Murta. É como se você visse aquela pessoa que fazia bullying com você na escola totalmente destruída. Você visse o porquê ela fazia o bullying de verdade, entendeu? O Harry, ele tava muito naquela pira de descobrir o que ele tava fazendo ali na sala precisa, né? E entre uma mamada e outra. Entre uma coisinha ou outra, ele lembra, né, que o Draco tava ali. E aí eu acho que realmente dá brecha pra gente entender o quão dura essa tarefa do Draco, e eu acho que é uma coisa que é trabalhada no livro todo, só que agora a gente começa a sentir o peso de verdade. Não, você sente muito peso quando ele tá falando, tipo, cara, eu não consigo fazer, mas se eu não fizer, ele vai me matar, eu vou morrer. E você vê ele concretizando essas palavras, que era o que a gente imaginava, mas você vê ele concretizando, botando pra fora essas palavras, cara, por mais que ele fosse o maior babaca do mundo, pega qualquer pessoa. Você se sente destruído junto com ele. Enfim, né, eu como fã do Snape não tenho muito o que apontar dedos, mas acho que todo mundo tem o direito de, né, escolher o seu malvado favorito e defender. Aqui é realmente o momento em que você tá liberado. Qualquer pessoa tá liberada de ter dó. Porque, nossa, é uma cena muito triste, assim. É você ver ele tá completamente despido daquela pose dele, né? Da prepotência. De quem ele é. Ele tá muito vulnerável, né? Eu acho que toda essa cena, né, até depois do momento onde a gente tem o confronto dos dois, eu acho ela extremamente crua e pesada. E assim, o que eu acho mais interessante dessa cena é que a gente já teve uma prévia, assim, né, sobre essa missão do Draco. A gente não sabe o que é, mas a gente vê lá no início do livro, né, quando a Narcisa tá conversando com o Snape e tal, pedindo ajuda dele, mas a gente ali tá vendo de um outro ponto de vista, né, a gente tá vendo de um ponto de vista que até então é ele dos vilões, né? E que aí não necessariamente você pensa que, tipo, isso aqui é uma coisa que eu deveria ter pena do Draco. Eu vou ficar curiosa pra saber o que ele tem que fazer. Mas eu não vou ficar com dó dele, porque eu não sei o que ele tem que fazer e eu não tenho nenhum motivo pra ter dó dele, porque até então ele é só um babaca. Só o Draco Malfoy. E aí a gente passa o livro inteiro vendo ele fazendo coisas suspeitas, né? A gente também acompanha ali o Harry suspeitando de que ele tenha sido a pessoa que tá fazendo aquelas coisas, né, que entregou o colar pra Kate e tal. Então até então a gente não tem nenhum motivo pra ter dó dele. Mas aqui a gente vê ele realmente muito exposto, né? Ele se abrindo ali porque ele acha que não tem ninguém além da Murta ouvindo ele. E aí você vê um outro lado, né? Que é o lado de que, independente de quem ele seja, independente do adolescente horrível que ele ainda é um adolescente, né? Exato. É um menino de 16 anos que tá sendo forçado a fazer alguma coisa que claramente está muito além da capacidade dele, por melhor que ele seja, está muito além da capacidade dele, ele não vai conseguir, e a consequência disso é muito grave, assim, é não só ele morrer, mas a família dele, né, que isso a gente vai ver mais pra frente, né, no capítulo que ele vai tentar matar o Dumbledore, ele vai falar, né, que o Voldemort falou que ia matar a família dele, então a coisa ganha uma complexidade muito maior, né, porque a gente começa a pensar que, bom, talvez ele não seja só um adolescente horrível, talvez ele seja um adolescente horrível que está de fato passando por uma coisa muito horrível, complicada, E eu gosto como é escrito que parece uma ceninha de terror, né, no meio do capítulo. Eu gosto quando isso acontece em Harry Potter. É verdade, eu não tinha reparado como era uma descrição mais puxada pro terror. É tudo muito cruelzinho aí, desde o feitiço, né, até essa coisa dele estar falando com uma pessoa que morreu. Muito assustador. Nossa, aí eu não costumo falar bem desse filme, mas vai um ponto legal que, em questão de cor, com a descrição que a gente tem, combina muito com o que foi feito no filme. Aquela cor mais eu opaca. Amo esse filme. Eu também, é perfeito. Todos nós temos direito de estar errados, né, gente? Sim, inclusive você. Eu não, tô sempre certo. A pessoa que está errada aqui. Como estamos em maioria, então é você que tá errado. Então a minoria tá errada, Larissa? Sim, se a minoria for hétero e cis igual você. Lacrou. Lembra que eu sou hétero só porque você não foi lá me visitar. Mas enfim, gente. Não, mas essa cena é muito legal, assim. Ela é meio que quase um auge, assim, dessa trama do livro, porque o Harry tá perseguindo, e ele nunca consegue, de fato, confrontar o Draco, né, até então. Ela é um ponto de encontro muito grande também nessa cena. Que não é só essa questão do Harry buscando o Draco, mas também como é o príncipe mestiço tendo um grande aviso ali de tipo, opa, encontraram o meu livro. Sim, e é um momento também que, assim, a gente vai falar melhor sobre o feitiço em si, mas é um momento em que era pro Harry parar e pensar, talvez
só talvez, eu deveria desconfiar desse livro. Mas ele não para, né? Ele não para, ele continua defendendo, continua, Na né, cabeça batendo dele pé ali. ainda é a fórmula do sucesso dele. Mas uma coisa que eu acho legal é que, assim, tem um momento em que, um pouco antes disso, né, ele tá conversando com a Hermione e o Ron, ele tá falando do Draco, como sempre, né, obcecado. O que ele mais fez esse livro inteiro. E aí ele fala que ele tava pensando em tomar mais um pouco da dose da Felix Felicis dele pra tentar entrar na sala precisa de novo, pra tentar descobrir o que o Draco tá fazendo, né? Surtadinho. E aí a Hermione fala uma coisa que é bem interessante da gente lembrar em relação a Felix Felicis, né? Nossa, Que ela sim. vai falar que a poção, ela só leva a pessoa, né, até um certo ponto. E que ela só vai dar um empurrãozinho nas habilidades que a pessoa de fato já tem, assim. Exato. Então ela fala que o Harry sempre teve a habilidade de conseguir a memória do Slughorn. A poção só deu o empurrãozinho que faltava, colocando certas circunstâncias favoráveis a ele. E aí uma coisa que eu fico pensando, porque assim, no último episódio, né, quando a gente tava discutindo a memória em si, uma coisa que a gente levantou foi por que o Dumbledore não tomou a Felix Felicis pra tentar... Ele mesmo, né? Será que isso não passou pela cabeça dele e tal? E isso me faz pensar, essa fala da Hermione me faz pensar que talvez o Dumbledore não usou a Félix, ou ele usou e falhou, justamente porque ele não tinha essa habilidade que o Harry tinha. Por uma série de questões, assim. Porque ele é o chefe do Slughorn, porque o Slughorn tem muito mais vergonha do Dumbledore ver o que ele fez, né, do que o Harry. O Harry tem o vínculo ali com o Slughorn da mãe dele e tal. Então, assim, talvez o Dumbledore até tenha usado e não tenha conseguido, né? Tipo, a poção ela não faz o trabalho sozinha, né? Ela só dá ferramentas ali. No episódio que o Harry finge que deu pro Rony a Felix Felicis, a gente comentou bastante sobre isso na questão de tipo, e se num jogo um time e uma pessoa tomar uma Felix Felicis, ou um fã do time tomar uma Felix Felicis e o outro também? Será que os efeitos se anulam? E isso basicamente eu acho que é a grande resposta. Foi até o que eu tava falando com o Code. Que a sorte, ela só te leva a um ponto. Não vai mudar totalmente, não vai transformar o destino favorável a você. Sim. Ela é só um empurrãozinho. Talvez numa situação dessa de um jogo, se um de cada time tomasse, a gente tivesse um jogo extremamente épico, assim, né? Tipo, com jogadas muito, muito fodas, que você fica, caralho, o que tá acontecendo? Mas, no fim das contas, o que ia prevalecer seria a habilidade natural que cada um tem ali, qual seria de fato o time tecnicamente mais preparado, ele que ganharia, né? Como se a Felix Felicis empurrasse os participantes, né? Mas quem já tá na frente, por conta das suas habilidades, acabaria chegando mais na frente ainda, então. Sim, mas acho que uma coisa que rola de falar também rapidamente aqui, que tem um pouco a ver com o Draco e tal, duas coisas na verdade. Quando o Harry, depois que ele ataca o Draco e ele vai tentar esconder o livro dele de poções, né, o livro do príncipe, ele consegue fazer, sem querer, justamente o que ele queria, que era descobrir o que o Malfoy estava fazendo. Só que ele não descobre, ele não percebe. Mas assim, ele fica passando na frente da sala precisa tantas vezes pensando, queria saber onde tá onde o Malfoy vai fazer, o que o Malfoy vai fazer aqui, não sei o que. E nunca funciona. E no fim das contas ele só precisava pensar que ele queria um lugar pra esconder alguma coisa. Pois é, né? Tava tão ali na frente. Puta que pariu. Tanto que quando ele entra na sala pra esconder o livro, ele vai passar e a narração vai pontuar que ele passa pelo armário sumidouro. E ainda fala, o armário sumidouro quebrado, que Montague ficou preso no ano anterior, não sei o quê. Então a narração pontua isso, ele vai passar pelo armário, que é uma das chaves desse livro, né? E quando ele esconde o livro, ele esconde num armário, e aí ele pensa, nossa, vai ser difícil de encontrar isso aqui depois, né? Vou pôr uma coisa pra sinalizar. E aí ele pega um busto que tá com uma peruca e uma tiara. Essa tiara era nada mais, nada menos do que Albert Einstein. Era o diadema de Corvinal, que assim, ele acabou, no capítulo anterior, ele acabou de conversar com o Dumbledore sobre isso, sobre quais seriam as relíquias, né, das casas que o Voldemort teria escolhido, e tá ali na frente dele, mas ele não sabia, né, ele não reconhece ainda. Porra, e o bichinho vai ter um trampo danado pra achar de novo, ele passou na frente. Pois é. Mas, gente, deve ser aquela sensação de, sabe quando você tá procurando um negócio? Que tá, sei lá, na tua cara, você chama sua mãe e fala, mãe, não encontrei. Aí ela fala, tá aqui, na sua frente.
Exatamente. Não, você procurando o seu óculos quando ele tá na sua cara. Você Exato. procurando o seu celular quando ele tá na sua mão. Essas coisas. É bem nesse pique mesmo. Inclusive, gente, no 7º livro, quando o fantasma da Corvinal conta pro Harry e tal, ele tem essa memória. Tanto que ele vai até a sala precisa pra buscar, né, a tiara, o diadema, e é lá que ela vai ser destruída. Mas ele lembra exatamente dessa cena, dele indo guardar o livro, esconder o livro e pegando essa cabeça com o diadema. Tudo. Memória fotográfica do menino Harry. Mas, já que a gente tava falando aí do Draco, né, desse momento aí, acho que a gente pode falar um pouco, então, sobre a cena em si, né, do uso do Sectum Sempra e tal. Nossa, eu achei ela tão pesada. É bem pesado. Eu tava falando com a minha namorada hoje, quando eu li o capítulo, eu tava falando, nossa, cara, eu não lembrava como essa cena é tão pesada que eu tava comendo, tava tomando café enquanto eu lia. Nossa, eu fiquei muito enjoado na hora, porque é muito gráfico. Vai escalonando de uma forma que simplesmente chega ao ponto de o Draco querer usar um Crucio e o Harry simplesmente abre o peito dele, a cara, e é sangue pra tudo que é lado. Seria muito mais fácil se eles resolvessem isso na cama, né, gente? Em vez de rasgar o peito, Exato. rasga a camisa, sabe? Não Essa precisa tensão disso. sexual seria resolvida muito mais facilmente. E é a primeira vez que a gente vê o Harry também usando uma magia das trevas. Entre aspas, né? Das trevas. Sim. Não, acho que pode ser classificada, né, como magia das trevas. Ah, então, a gente vai codiar um pouco, né, aqui, mas isso é uma coisa que a gente discutiu bastante no episódio passado e que a gente já discutiu outras vezes no podcast, né? Mas esse conceito de arte das trevas é uma coisa bem nebulosa, assim, né? Porque o que faria um feitiço ser considerado das trevas? Seria o fato dele ter sido criado com o objetivo de machucar outra pessoa? Algo assim? Porque na prática, meio que qualquer feitiço pode ser usado pra machucar, né? Sim. Eu acho que tá muito mais na intenção da criação. Então, da criação, né? Uhum. Se a intenção foi Eu criar acho pra que parte machucar... do sentido da criação mesmo, porque, por exemplo, esse argumento da intenção é muito usado por quem é armamentista pra falar, né? Qualquer coisa pode matar. Um liquidificador pode matar, mas porra, não foi criado nessa intenção, né? Sim. Uhum. Wingardium Leviosa não foi criado com a Sim. mesma intenção que uma maldição Cruciatus. Então acho que dá pra definir com base na intenção. Eu acho que às vezes essa intenção pode ficar numa linha tênue entre o que é magia defensiva, né? Uhum. E arte das trevas, mas acho que tá por ali. Não, ainda digo mais, que se o Draco tivesse usado um Wingardium Leviosa pro Harry, não teria nenhum desses problemas. Não sei. Não sei dizer, porque eu acho que o Harry, ele tava com um feitiço muito na cabeça. Ele tinha acabado de ver esse feitiço. Pô, a Larissa levou minha piada a sério. Ah, você tava falando você tava deles. falando... Entendi. Desculpa. Eu achei que você tava só zoando o nome do feitiço, mas tava falando... Tipo, que se o Draco não tivesse usado um Cruciato especificamente, Não. o Harry não teria... Ah, desculpa. Desculpa, humor, gente. Muito refinado, né? Não, tudo bem. O que eu tava falando é que é curioso a relação que o Harry tem com o príncipe, né? Uhum. Muito. E com esse feitiço, é muito... uma coisa muito intensa. Muito. É muito E biruta. assim, o que eu acho mais curioso é que ele já leu o livro várias vezes, já viu várias coisas ali e tal. E aí ele vai acreditando cada vez mais, né, no príncipe como esse gênio salvador dele ali, que tá ajudando ele e tal. Ele vê feitiços que o príncipe escreveu lá. E aí quando a Hermione fala que não conhece os feitiços, ele assume que o príncipe criou esses feitiços, né? Ele deduz isso. Mas quando chega nesse feitiço, é uma quebra de confiança tão grande, né? Que ele fala, nossa, mas por que ele copiou esse feitiço aqui? E aí ele tem certeza absoluta que o príncipe só escreveu o feitiço ali, que ele não... é uma criação dele, entendeu? É muito doida realmente essa relação. Ele fica naquela defesa de tipo, ele falou que é pra usar com inimigos. Ele não quer dizer que era pra usar esse feitiço. Ele chega a usar esse argumento com a Hermione. Ele fala tipo, mas ele também não colocou assim, é um ótimo feitiço, use sim, algo do tipo. Uhum. Então ele realmente fica ali nessa defesa do príncipe, né? É porque eu acho que, porque o príncipe ajudou muito ele, né?
ele acaba se projetando muito ali naquela figura, né? Também o fato dele ser mestiço e tal, eu acho que ele vai se projetando muito ali e talvez assumir que o príncipe tivesse criado algo tão ruim. Cruel, talvez fosse assumir algo ruim sobre ele mesmo também, sabe? E querendo ou não, ia ser dar o braço a torcer, né? Eu sinto também que tem aquela quebra, lembra quando o Harry descobre quem era o Tiago na escola? Sim, pode ser, né? Essa coisa de... É que o Harry tem muito essa coisa, né? De colocar as pessoas em pedestais. Mesmo que ele não conheça, mesmo que seja, tipo, uma entidade aleatória que tava escrevendo no livro, assim. Eu acho que é uma tendência natural dele. Acho que ele pega algumas brechas, alguns vácuos que tem na vida dele, e ele preenche por essas figuras, assim. O Harry tinha que ser fã de alguma coisa, Lara, igual a gente, pra ficar ele ocupado. precisava. Será que ele já ouviu The National? Tinha que participar de um fandom. Porque aí ele escreveu fanfic, ele ia... Mas não, ele ocupa... Eu vejo isso como quase como um hiperfoco dele, assim, sabe? O Harry é de 80, né? 80. Hoje ele tá com 43 anos. Certeza que ele iria nos shows do The National. Eu tenho certeza que ele ia curtir. Ia ser um sad dad ali, que tá, né? Tem os filhos dele, mas tem umas coisas dark no passado. Certeza que ele ia gostar. Podia virar fã de The National, seguir a banda comigo. Eu tenho certeza que o Harry ouve The National, principalmente o Harry de Cursed Child, mais uma vez. Com certeza, cheio de problema com o filho. Ele olha a foto do álbum e ouve I Should Live in Salt, Lari. Certeza. Ai, meu Deus. Nossa, agora eu vou ter que ouvir The National pensando nisso e pensando qual seria a música que ele ouviria pensando no Snape. Meu Deus! Nossa, porque verdade. Assim, o Snape é 100% Demons. 100% I Stay Down With My Demons. 100%. Nossa, é a música dele. É a música dele. É a música dele. Agora, o Harry pensando no Snape, eu preciso avaliar. Em breve eu trago essa avaliação pra vocês, gente. No Metendo a Colher eu comento. Ninguém liga, né? Ninguém liga. Entre os nossos ouvintes, quem gosta de The National? Só eu. Nós mesmo, mas... Só nós, Desculpa, eu gosto de banda de jovem. Não, tudo bem. Banda de jovem. CPM 22. Eu gosto de Charlie Brown Jr. Porra, o show do CPM é muito bom mesmo. Eu não gostava de CPM. Quando eu fui no show, fiquei impactado, que realmente era um show muito legal. Mas enfim, uma coisa que eu acho muito doida é que antes dele usar isso no Draco, o Sectum Sempra, ele tá lá vendo, né? Ele vê o feitiço lá escrito no livro. E aí ele pensa em testar no McLagan. Amo. E seria merecido. E ele ainda pegar ele de costas. Ele queria esperar um momento onde ele tivesse de costas. Ele realmente não imagina que um feitiço que tá lá escrito para inimigos seja uma coisa realmente muito pesada, né? Ele imagina que seja um feitiço bem mais tranquilo, assim, né? Inclusive, assim, acho que eu vou usar esse momento aqui pra falar um pouquinho. Eu não lembro se eu já falei disso aqui no podcast. Se eu falei, fica um reforço. Nós somos velhos, gente. Bom, eu sou novo e o resto aqui é velho. A gente repete as mesmas histórias. É isso mesmo. 4 anos já, né? 4, 5 anos já. Você já acostumado. Mas, enfim, o feitiço, ele tá marcado como para inimigos no livro, né? E aí, o Harry não imagina que vai ser um feitiço da forma como é. Por quê? Porque as outras referências que ele tem de feitiços escritos no livro são feitiços relativamente inofensíveis. E úteis. Né? São feitiços que, assim, ele tem o Levicorpus, ele tem aquele lá que eu não lembro o nome, nem lembro se fala o nome, mas o da unha lá e tal, né, que cresce a unha do pé. O abafiato. Então, assim, o abafiato. Então, assim, são feitiços que... O abafiato, no caso, não, mas os outros são feitiços que você usa pra atingir alguém e que podem, sim, ser usados pra machucar, como qualquer feitiço, basicamente, mas que não tem esse peso, né? Não são necessariamente uma coisa... Não é um negócio extremamente agressivo que vai cortar o seu peito no meio. Exatamente. E aí, isso me faz pensar o quê? Essa diferença, né, me faz pensar um pouco sobre o momento em que o Snape criou o Sectum Sempra. Porque eu acho curioso, considerando isso tudo, né, esses feitiços que ele criou, apesar disso, ele é sempre descrito, né, como, tipo, uma pessoa imersa em artes das trevas e tal, mas ele criou feitiços que são bem inofensivos, são bem tranquilos e tal, né, tipo, nada demais. Então, o Sectum Sempra, ele destoa muito desses outros, né.
é uma mudança muito brusca na natureza do feitiço que ele criou. Que é justificável se a gente parar pra pensar que o Snape, a partir de um certo momento, teve uma mudança muito brusca na vida dele também. Não, então, eu acho que é justamente isso, assim. Eu acho que o Sectum Sempra, ele destoa tanto que me faz pensar que ele foi criado, ele foi resultado de uma situação muito extrema. Tipo a prank, né, do Sirius. Sim. A pegadinha lá que ele faz. Porque, assim, eu acho que até aquele momento ali, por mais que as interações entre os marotos e o Snape fossem agressivas, tinha um limite, assim. Eu acho que, por mais ameaçado... É muito qual o limite do humor, né, Larissa? É nesse nível. Mas, tipo assim, acho que por mais que o Snape se sentisse ameaçado por eles, eu acho que ele nunca sentiu que ele tava correndo risco de vida, sabe? Ele corria risco de muitas coisas, mas acho que ele nunca sentiu que ele tava correndo risco de vida. Até o momento em que o Sirius coloca ele de frente com um lobisomem. E aí, ali, eu acho que esse acordo implícito... Esse pacto de cavaleiros, né? Ele foi quebrado, né? O Sirius quebrou esse acordo, assim. Então, o que acontece? O Snape entende que a partir de agora ele precisa lidar com pessoas que estão tentando matar ele. Então, ele precisa estar equipado pra retaliar, né? Então, assim, se eles vão colocar de frente com um lobisomem, eu preciso estar pronto pra qualquer coisa, porque a qualquer momento eles podem tentar me matar de novo, né? E também pensando que se eles fossem usar, né, o lobisomem de novo contra o Snape, um Sectum Sempra seria útil, né, contra um lobisomem. Muito. Então, eu acho que é esse momento, assim, que dá um clique na cabeça dele e que aí ele vai e cria o Sectum Sempra. Tanto que, assim, na memória da penseira do 5º ano, né, da pior memória, a gente vê ele usar contra o Tiago um feitiço que parece o Sectum Sempra. E faz um corte no rosto dele. Só que, assim, é muito longe do que a gente vê acontecer aqui com o Draco, né? E aí, assim, pode ser que ele fosse fraco, que fosse um corte pequeno, porque o Snape sabia, né, por ele ter inventado o feitiço, ele sabia dosar isso, então, tipo assim, eu não quero cortar a cabeça dele, eu quero só dar um corte aqui. Ou pode ser porque ele tava ainda aperfeiçoando o feitiço, né? Protótipo. Ele tava ali ainda fazendo o feitiço. E como a cena da penseira acontece depois dessa pegadinha, cronologicamente também faz sentido que ele estivesse desenvolvendo esse feitiço. E no 6º ano, quando ele estava usando o livro que o Harry pega, foi quando ele chegou numa versão final, e aí ele finalmente grava no livro, né, tipo, o nome do feitiço e a finalidade dele, né. Eu acho que é mais uma questão de controle e saber dosar o feitiço, porque como foi ele que criou, ele sabia a utilidade daquele feitiço. Já o Harry não fazia ideia. Então quando ele usa com a intenção ao máximo de ir contra o Draco. Porque ele não sabe a potência, né? Exatamente, ele não faz ideia do que vai acontecer. Então a intenção dele é realmente ir com tudo, e infelizmente acontece o que aconteceu. Assim, no caso do Tiago, eu acho que pode ser uma das duas opções. Pode ser que ele ainda estava se desenvolvendo, pode ser que ele já tivesse dominado o feitiço a ponto de conseguir controlar a intensidade. Mas, assim, considerando que o Sectum Sempra ele vai aparecer mais uma vez nos livros, no 7º, quando o Snape corta a orelha do Jorge, né? Ele, na verdade, a gente sabe que ele estava tentando acertar um comensal, mas que ele errou e acertou o Jorge. Se esse feitiço não pudesse ser controlado, o Jorge estaria morto, né? Tipo, se ele fosse necessariamente um monte de espadas invisíveis, ele teria cortado a cabeça do Jorge. E ele cortou, de fato, só a orelha. Então, assim, eu acho que eu acho que o Sectum Sempra, ele é um feitiço que é como se fosse uma faca, sabe? Ele é como se fosse uma faca muito afiada. E aí, o que acontece? Quando o Harry usa o feitiço, entra isso que você falou, Luiz, de que, tipo assim, ele não conhece o feitiço, ele tá numa situação de super estresse ali, porque o Draco tá usando uma maldição contra ele. Então ele tá revidando com toda a força que ele tem, né? Então ele coloca uma potência ali naquele feitiço muito grande. E além disso tem um detalhe muito importante que é colocado na descrição, assim, que fala que o Harry, ele gritou Sectum Sempra e agitou a varinha freneticamente. Então assim, ele meio que vai fazendo esse movimento de espada, né? Então é como se ele estivesse cortando várias vezes. Não porque o Sectum Sempra corta várias vezes, mas porque ele, nessa situação e o movimento que ele fez com que o feitiço, tipo, agisse... como se estivesse serrando, né? Igual você pega uma carne ruim de cortar e tivesse ele, sabe? Sim. Fatiando. Então é por isso que essa cena do Draco especificamente é tão violenta, assim. Porque o Harry não sabia o que ele estava fazendo. Ele não sabia pra que era o feitiço.
Então ele faz um gestual e ele coloca uma potência ali que potencializa um feitiço, né? E é por isso que o Draco fica tão Na merda. mal, né? Ele é um ponto onde o criador do feitiço fala, cara, tu vai ficar com cicatrizes profundas dessa porra. Agora, é muito doido também que, assim, não justificando o que o Harry fez, mas o Draco ia lançar uma maldição, né, cara? Ele ia lançar uma Cruciatus. Não sei, eu acho que talvez aí a gente veja um pouco da diferença entre o Harry e o Draco, assim, né? Como que o Draco, numa situação de estresse, ele recorre a uma maldição imperdoável, sem nem pensar sendo duas que ele vezes. poderia recorrer a várias outras coisas. Ele é um bruxo altamente capaz, ele poderia fazer várias coisas ali que machucariam o Harry sem ter que recorrer a uma maldição imperdoável. E o Harry, depois que ele sai lá do banheiro, ele vira pra Hermione e fala alguma coisa tipo, se eu soubesse o que esse feitiço faria, eu não usaria ele contra ninguém, nem mesmo com o Malfoy. Eu não sei se vocês viram recentemente, teve um jogo do Fluminense. Com certeza não vimos. O Marcelo, ele teve um acidente feíssimo, que ele pisa na perna de um cara. Eu vi. Que é assim, horroroso. Ele sai muito abalado. Eu consigo ver o Harry naquela cena. É muito parecido o que acontece. O Luiz vai levar um ban de 3 episódios pra essa referência extremamente hétero. Mas sim, essa cena foi horrível, meu Deus. Mas é efetiva, tá? Com licença. Não, e tanto que assim, quando o Snape chega... Ele não pensa muito. Ele obedece o Snape não, o Snape só fala, tipo assim, você fica aqui. E aí a narração fala, tipo, nem passou pela cabeça de Harry de desobedecer. Ele tá completamente em choque, assim, tipo, ele jamais faria isso voluntariamente, né, tipo, conscientemente, na verdade. E eu acho que esse é um momento bem marcante, assim, pro Harry, porque... Eu acho que é também. Apesar de não ser um momento em que ele começa a questionar o príncipe, é um momento em que talvez ele comece apesar de falar que não, né, de rejeitar isso quando a Hermione fala, talvez ele comece a desconfiar de coisas que, como é que fala? Como é que o Sr. Weasley fala? De coisas que você não pode ver o cérebro. Que não tem cérebro, assim, né? que não pode ver o cérebro, mas falam. Vocês sabem do que a gente tá falando, né? Tipo, que ele fala alguma coisa tipo, jamais confie em algo que pensa, mas que você não sabe onde tá o cérebro. Algo assim. Eu gosto muito da forma como o Harry tá num transe, né, com o príncipe. Ele tá numa sinergia muito maluca e é muito assustador. Eu fico pensando, e bonito. Imagina como deve ter sido então pro Dumbledore com Grindelwald. Deve ter sido uma sinergia muito mais intensa que isso daí, né? Eram duas pessoas que estavam admiradas pelo conhecimento e inteligência de outra. E que estavam tentando puxar todo aquele conhecimento e... ambas depois veem que aquele conhecimento era um conhecimento, não diria maléfico, mas um conhecimento perigoso e entram totalmente em choque. O Harry só vai, de fato, passar a rejeitar o livro do príncipe quando ele descobre que é o Snape, né? Porque até então... Isso é maravilhoso. Mas, por falar em mozão, é incrível, né? Ele chega lá com a capinha dele. Essa cena no filme é maravilhosa. Amo, essa cena no filme é na maravilhosa. água, perfeito. E aí ele vai usar um contrafeitiço, né? E esse contrafeitiço que ele vai usar Ele começa a falar em línguas. Pra curar o Draco, ele é descrito como similar a uma canção, assim, né? Fala que parecia que ele tava cantando. Eu acho essa cena muito bonita, porque, assim, eu acho muito curioso como que a J.K. escolheu descrever esse contrafeitiço dessa forma, porque ela podia ter feito isso de vários outros jeitos, assim. Ela podia ter falado que o Snape murmurou um feitiço que o Harry não reconheceu. Ela podia só ter falado que ele murmurou um feitiço. Ela podia ter colocado um nome, né? Tipo, no filme eles inventaram um nome, né? O Vuno Erasanen. Mas, enfim, ela podia ter inventado um nome, colocado um nome aí. Ou até colocado ele usando algum outro feitiço que a gente conhece, né? Mas eu acho que quando ela escolhe descrever dessa forma, ela meio que muda muito a vibe ali, tipo, parece que o Harry tá presenciando uma coisa muito especial, assim, parece que ele tá presenciando quase que um ritual religioso, assim, tipo, de cura, sabe? Sim, e que o filme demonstrou uma precisão muito grande. Então, eu gosto muito dessa cena no filme, mas eu sou bem tendenciosa a gostar mais do livro justamente por como ela é descrita. Porque, assim, na minha leitura, que, como vocês sabem, é bem tendenciosa, eu sinto que ela tá colocando aqui, bem sutilmente, já a dualidade do Snape. Sabe? Dessa coisa de luz e trevas que tem nele, assim. Porque na mesma cena a gente vê um feitiço que ele criou, que é
absolutamente destrutivo, violento, agressivo, e a mesma pessoa que criou esse feitiço é a pessoa que criou um feitiço tão bonito que é descrito como uma música, sabe? Então ela meio que coloca esses dois lados do Snape numa única cena. Só que aqui a gente não sabe que são os dois lados dele, né? A gente ainda não sabe que ele é o príncipe. Realmente é uma leitura bem tendenciosa. Ah, mas essa sou eu, né? Porque assim, pode ser só como é um feitiço muito agressivo, como é que você anula uma agressividade com algo belo, com algo amoroso? Então é justificável ser uma música, algo tão lindo e puro, pra curar um feitiço que tem um ataque tão agressivo, tão... Como é que diz quando é tão na carne, assim? Tem uma palavra pra descrever algo assim tão agressivo. Mas você tá falando a mesma coisa que eu, Luiz. É isso que eu falei. Não, sim, mas... Eu acho que isso é uma escolha da J.K. muito consciente de que a mesma pessoa que criou o feitiço agressivo é a pessoa que criou o feitiço de cura. Não, sim, mas o que eu estou querendo dizer é claro que a mesma pessoa pode ter criado os dois, mas pra realmente ter um contra-feitiço ou uma cura num feitiço tão agressivo assim, é natural que tem que ser algo tão lindo, tão belo, tão carinhoso. Sim, não, concordo. Mas você não tá anulando a minha leitura falando isso. Não, só estou falando que realmente é tendenciosa. Não, porque a questão é que, assim, eu acho que o mais importante aqui é a gente ver que o Snape, ele não se preocupou apenas em criar o feitiço de destruição. Como seria algo que o Voldemort faria, que talvez o Draco faria, que talvez outros comensais fariam. Ele criou isso, mas ele também criou a cura. E aí, assim, isso que você falou de tipo assim, um feitiço tão agressivo só pode ser anulado com uma coisa tão bonita que se assimila a uma canção, mostra justamente que o Snape tem dentro dele esses dois lados. Porque uma pessoa que não tivesse a capacidade, um lado de luz, não teria como criar algo tão belo. E eu gosto muito, mudando um pouquinho de assunto, de como esse feitiço é descrito como uma canção, porque eu acho que ele traz uma cadência pra essa cena, sabe? Dá a entender que a cura que o Snape faz ali é muito cadenciado. E eu acho que isso tem um pouco no filme, apesar dele falar, né, um feitiço. Eu acho que eles nomeiam isso. Seria muito mais bonito se fosse realmente uma canção, eu acho. Eles nomeiam isso, mas eu sinto a cadência ali, tipo, que ele vai tratando quase como se fosse uma súplica, com licença, sabe? Né? É ator, né? Alan Rickman, querido. Amigo, aqui não é qualquer pessoa, não. Tem muitas rezas que são cantadas, né? Então acho que é quase como uma súplica ali pra voltar o sanguinho pro corpo do Draco. E se eu não me engano, eu tô olhando aqui no capítulo, mas eu não tô encontrando. Talvez seja na versão em inglês. Eu não tenho muita certeza. Mas eu tenho a memória de que os movimentos que ele vai fazendo são parecidos com uma pessoa costurando, sabe? Tipo, fazendo uma sutura, assim. Essa coisa meio ritualística mesmo, assim. E eu prefiro a cena do livro, mas eu acho que, de fato, o filme consegue transportar isso de um jeito bem legal, assim. Tipo, acho que fica muito bonito também. Esse filme erra em muitas coisas, mas essa cena realmente é um puta acerto. Esse filme acerta em muitas coisas. Transformou a história do Voldemort num romance adolescente. Acertou pra caralho. Eu acho que o único erro desse filme é não ter mais a história do Voldemort. Mas eu não tenho problema nenhum com o romance adolescente. Afinal de contas, ele está aqui no livro. Esse capítulo, inclusive, metade é romance. Adolescente. Não é romance adolescente, é romance maduro. Bitoquinhas. Acho que todos os livros de Harry Potter, a partir do quarto, são muito difíceis de adaptar. Sim. Até porque acontece coisa pra caralho. Então, e ele faz essas escolhas. Eu acho que ele conta com o erro de não ter contado muito a história do Voldemort. Acho que ele conta que no futuro ele conseguiria que a gente entendesse o que são as Horcruxes. E ele consegue, no fim das contas, sabe? Tipo, ele usa... talvez a pessoa não se aprofunde muito, mas... o Harry ouve ali a coisa falando em cobra, chama Horcrux. Mas aí é um erro das adaptações de modo geral, né? Não é desse livro, desse filme especificamente, assim. E o que ele adapta muito bem. Por exemplo, o Draco Malfoy é muito bem adaptado. Acho que todo o Dumbledore desse filme, ele é muito bom. O Snape também. Principalmente quando ele revela que é o príncipe mestiço. Nossa, essa cena é perfeita. Eu tenho um problema com esse filme. Um problema real com esse filme. Mas que não é um problema especificamente desse filme. É um problema um pouco mais profundo, que é
Eu amo o Alan Rickman, gente. Vocês sabem que eu amo o Alan Rickman. E eu amo o Snape dos filmes. Mas ele não é o Snape dos livros. Sim. E isso faz com que a gente tenha um personagem muito interessante nos filmes, que é um outro Snape, mas que é um Snape muito foda. Só que aí ele me priva de ver a cena em que ele grita, não me chame de covarde, pro Harry, e fala que ele parecia estar em dor como o canino na cabana do Hagrid pegando fogo, sabe? Isso me machuca. Mas ao mesmo tempo, isso não encaixa no Snape dos filmes. É porque é um Snape muito mais maduro, né? Mas vai se encaixar no Snape da série. Mas assim, é isso. É um Snape muito maduro. Só que a questão é, o Snape não é um personagem maduro. E eu sinto falta disso. Mas aí não é só nesse filme, é em todos, né? E é interessante nessa cena também que você vê de novo aquelas batalhas que a gente teve no livro anterior de Harry e Snape mentalmente. Cara, deve ser um incômodo do caralho pro Harry. Depois de tudo que ele passou com as aulas do Snape, ele chega num momento assim onde ele tá tão fragilizado e ainda tem que se defender pro Snape não ler o que tava na cabeça dele. Sim. E ainda mais, o Harry não sabe, né? Mas ainda mais, imagina, o Harry jamais ia conseguir esconder do Snape, que era o livro dele. Tanto que assim que o Snape pergunta onde ele leu o feitiço e aí ele mente, ele fala, mentira, traz aqui todos os seus livros. Ele sabe exatamente o que ele tá procurando ali. Não, depois ele usa até a questão do apelido, né? E aí eu fico imaginando o desespero dele de, tipo assim, entender, puta que pariu, esse filho da puta está com o meu livro. Sim! Sabe? Sim. Porra, o negócio que eu criei é meu, ele não tem direito. Tá na mão de um Potter. O Snape, ele se fode muito também, né, nessa. Porque ele abre ali, né, uma partezona da vida dele, porra, na mão do Harry, da última pessoa com quem ele gostaria que estivesse. Sim. Não, e sem falar, ele fez o sucesso do Harry, o que piora ainda tudo. Eu acho que aí é quando ele entende isso, né? E ainda mais ele, que sempre bateu nessa tecla de que o sucesso do Harry é falso. Que ele faz sucesso por ser um menino que sobreviveu e ele quer viver dessa glória. Ele já achou estranho que o Slughorn falou que o Harry é um gêniozinho de poções e tal. Ele já achou, tipo assim, uma coisa errada nisso aí. E aí ele entende que, tipo assim, ele não só está trapaceando, como ele tá trapaceando com o que eu estudei, com o que eu aperfeiçoei, com o que eu fiz. É uma sacanagem do destino muito boa. Sabe o nome disso, né? J.K. Rowling. Como um bom ouvinte de Taylor Swift, você sabe qual é o nome disso? Karma. Exatamente. Nossa, mas aí o Karma já... Nossa, coitado. Que karma maldito. Coitado, o Karma esqueceu de parar de trabalhar, né? O Karma nunca deixa. Karma nunca deixou de trabalhar com o Snape. Tadinho. Mas assim, uma coisa que eu acho curiosa é que o próprio Snape denomina o Sectum Sempra de Arte das Trevas, né? Mas ele dá uma punição até leve, né? Considerando a gravidade da situação ali. É porque ele sabe que ele tem culpa ali no cartório, né? Mas assim, não sei, eu acho que... Porque essa é uma coisa que seria passível de expulsão, eu acredito, né? Você usar um feitiço desse tipo, assim. Uma coisa que o Snape sempre quis, inclusive. Mas eu acho que vocês sabem que ele não ia querer a expulsão do Harry. Ainda mais com tudo que tá acontecendo com o Dumbledore. Não, sim. Mas acho que são vários fatores, né? Que fazem com que ele pegue leve. Mas... de fato, seria a oportunidade de ouro dele, né? Não fosse esse contexto, seria o momento que ele finalmente poderia expulsar o Harry. Acho que a Minerva deve ter ficado até chocada com essa detenção. Não, ela fica. Tanto que ela concorda e ainda faria pior do que o Snape. Ela fala isso verbalmente. Ela ainda fala que você devia ter sido expulso. Você poderia ter sido expulso. Mas essa punição, ainda que leve, faz com que o Harry não possa jogar o jogo tão importante, né? Que ele tava lá. Nossa. O grande jogo contra a Corvinal. O grande jogo que ninguém se importa. Que isso? Só o Harry e o Luiz. E o Rony? O momento mais feliz da minha vida, já adianto pra vocês, quando a gente estiver lendo o 7º livro e ver o estádio de quadribol sendo queimado. Nossa, Danilo, você vai muito perder apenas para o momento que a Bellatrix mata os Sirius em top 3 melhores momentos de Harry Potter. Gente, por que a gente trouxe o Danilo de volta? Era tão bom quando ele tinha sumido do podcast. Eu amo o Danilo. Eu amo o Danilo, para. Ô filho, leva o Danilo pra geladeira junto com você, por favor. Agora que você falou de quadribol, eu queria compartilhar com vocês um headcanon que eu tenho. É um headcanon triste, que é o seguinte. Eu fico imaginando... Eu lia muito... Eu não tenho lido mais, né? Mas eu lia muita fanfic e tal. Eu ficava pensando nessas coisas. E aí eu tenho
imagem, assim, muito, muito fixa na minha cabeça, de que quando o Snape começou a dar aula em Hogwarts, enfim, ele era muito novo e tal, tipo, tinha toda aquela coisa estranha em torno dele e tal. E aí eu sinto que o Dumbledore chegou meio pra McGonagall e falou uma coisa tipo assim, tipo, fica de olho nele, dá, né, ficou ali, dá um apoio e tal. Só que ela nunca conseguiu se aproximar dele, porque ele é muito fechado. E até que ela começou a apostar com ele em quadribol. Eu amo. E a gente sabe que isso acontece. Ai, gente, porque... eu adoro a cabeça da fanfiqueira, cara. É um negócio tão mágico. Não, mas isso a gente sabe que acontece porque nos primeiros livros é descrito, né? Ela das apostas dela com o Snape e tal. E o Snape, assim, apesar de não gostar de quadribol e tal, ele é bem competitivo e tal. E aí, o que é o meu headcanon? É que isso aconteceu, e aí eles meio que se foram se aproximando por meio disso, sabe? Eles tinham meio que essa tradição de apostar, e não só apostar nos jogos da Sonserina e da Grifinória, mas, tipo, apostar nos outros e tal. E que isso meio que formou ali um laço entre eles. Ela gostava de estimular a addiction dele por aposta. Exatamente. E ele a dela. Era um ciclo sem fim ali. E que aí eles continuaram apostando assim a vida inteira até o último ano, quando não tinha mais quadribol. E o Snape era tipo o vilão, porque ele tinha matado o Dumbledore e era diretor pelo Voldemort. E a McGonagall tava ali tipo antagonizando com ele e tal. Aí acabou o clima, né? E aí quando as coisas voltaram, né, depois da batalha, que Hogwarts foi reconstruída e tal, quando teve o primeiro jogo de quadribol, eu imagino direitinho, tipo, a Minerva dando 2 passos em direção à sala dele pra apostar, sabe? Ai, que E aí dó, ela que lembra tristeza. que ele morreu. Que bad, Larissa. Ai, gente. Eu acho que faz muito sentido o Dumbledore ter pedido pra Minerva ficar de olho no Snape, porque ela também começou a dar aula muito nova. Sim. E apesar de contextos muito diferentes, é aquilo que a gente fala, que une os três, né? Essa dor que eles têm, assim, na vida. Que eles são O muito nosso fodidos. trio platino, né, gente? Nosso trio Maravilhoso. platino, querido. Maravilhoso. Mas isso me deixa muito triste. Eu acho que... Eu acho que o nome do estádio devia ser Severo Snape. Já pensou? Eu acho que uma das coisas que mais me deprime, eu vou falar muito disso no 7º livro, mas uma das coisas que mais me deprime na história do Snape é justamente esse último ano de vida dele, em que ele foi privado de todas as conexões que ele tinha, já eram poucas, mas ele foi privado de todas elas, e tipo assim, depois de ter que matar o mentor dele, a mentora dele odeia ele, sabe? E ele tem que nutrir esse ódio. Força um pouco a barra, hein, Larissa? Os mentores dele. Foi um pouco de forçar a barra. O Dumbledore é mentor dele, O Dumbledore é o mentor filho. dele. Não, gente, mentor é uma coisa e assim... O Dumbledore usou ele, não foi um mentor. Claro que foi um mentor, Não, Luiz. eu acho que ele usou em alguns momentos, sim. Acho que tem várias questões ali com o Dumbledore, na forma como ele lidou com o Snape. Mas ele foi um mentor, sim. Ele guiou a vida adulta do Snape, profissional não, e tal. Ele tomou as rédeas da vida do Snape, é diferente. Não foi tão assim. Não foi tão assim. Não, Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, ele... Principalmente depois que Voldemort volta e tal. Mas, de modo geral, eu acho que eles tinham uma relação em que o Snape olhava pra ele como uma figura paterna mesmo. A gente já conversou sobre isso em alguns episódios, sobre como que o Snape tinha muito essa coisa de olhar pro Dumbledore e também pro Voldemort como uma figura paterna. O Voldemort foi a figura paterna que ele teve no final da adolescência e que seduziu ele, e o Dumbledore foi a figura paterna que tomou ele de volta, assim. Recupera ele, né? Não sei se é uma visão assim. É complicado. É porque a gente tem uma tendência a pensar que você falar que tal pessoa é a figura paterna de alguém, isso é necessariamente uma influência positiva. E não necessariamente. Não digo por ser uma influência positiva ou negativa, não. Eu falo pelo nível de influência que seria você ter uma visão paterna de alguém e uma visão de tipo, eu tenho que fazer o que esse cara tá falando, porque infelizmente eu tenho que jogar o jogo de acordo com as regras dele. Não, mas aquele negócio que eu trago sempre, que o Dumbledore ele reforça muito pro Harry, de que não basta o Harry ter sido predestinado, ele precisa querer fazer as coisas. Se o Snape não quisesse,
ele não teria feito. Eu acho que o Dumbledore foi muito duro com o Snape em alguns momentos que não precisava. Eu concordo com isso. Eu acho que ele foi, em determinados momentos, uma força ruim ali mesmo pra ele. Mas, de modo geral, eu acho que o Snape escolheu o caminho que ele escolheu porque ele confiava no Dumbledore. E não porque o Dumbledore manipulou ele. Ele confiava e ele acreditava no Dumbledore. E mais do que isso, ele acreditava na causa. Sim. Eu acho que acreditar que o Snape só fez o que o Dumbledore mandou porque ele precisava, tira muito a importância do Snape na luta dele mesmo, sabe? Não acho que tire... Eu acho que isso não muda a questão do Snape querer. É mais uma questão de como foi pro Dumbledore essa relação com o Snape. Porque a todo momento o Dumbledore sempre mostrou de tipo... eu vou pegar a fraqueza desse cara, que é ter feito a mulher que ele ama morrer, vou usar isso a favor dele proteger o filho dessa mulher pra gente derrotar o Voldemort. Não, você está redondamente enganado. Eu não respeito a sua opinião. Não, tudo bem. Porque eu tenho dados factuais, textuais. Tá? Porque isso ele faz quando ele traz o Snape de volta quando ele coloca o Snape na ordem, quando a Lily morre. Mas no fim das contas, quando a gente vê as memórias, o que é a surpresa do Dumbledore quando o Snape mostra o patrono pra ele? É que ele não acreditava que o Snape estava até então fazendo as coisas pela Lily. A grande surpresa dele é, tipo, a Lily, depois de todo esse tempo, porque ele já acreditava que o Snape estava na causa pela causa. Entendeu? Então, assim, o que ele fez ali de usar a morte da Lily, a culpa do Snape na morte da Lily, ele usou isso pra trazer o Snape, usou o remorso dele, e esse é o momento que eu acho que o Dumbledore é muito cruel com o Snape, a forma como ele lida com o Snape, eu acho que ele é de fato cruel e manipulador, mas depois disso, ele acolhe o Snape de um jeito e ele valoriza o Snape, valoriza a posição do Snape de uma forma que faz com que ele, em nenhum momento, pense que o Snape ainda está lutando pela causa inicial. Ele acredita que o Snape agora tá lutando pela causa que eles estão lutando juntos. Não, realmente. Olhando pra esse ângulo. E as coisas, elas se misturam, né? Porque a Lily é como se fosse a causa. E eu não acho que o Snape esteja fazendo as coisas só pela Lily, né? Eu acho que é isso que você falou, as coisas se misturam. Eu acho que ela é uma força que guia ele, ela é um símbolo pra ele dessa causa. Ela é o tordo. Mas ele passa a acreditar, assim, tanto que isso eu já falei em algum momento aqui também, acho que foi naquele evento que a gente não menciona, que teve muitos episódios. Mas gatilhos. Pra mim, eu nem sei como a gente entrou nesse buraco, mas enfim, vou terminar isso aqui e a gente volta pra pauta. Pra mim, o momento de redenção do Snape nos livros não está na hora que ele mostra o patrono e fala after all this time, always. Esse não é o grande momento simbólico da mudança de caráter do Snape. O grande momento simbólico de mudança de caráter do Snape é quando ele fica horrorizado que o Harry tem que morrer, e aí o Dumbledore fala, você tá surpreso? Tipo, quantas pessoas você já não viu morrer? E aí ele fala, ultimamente somente as que eu não pude salvar. E aí, ele tá pela causa. Ele deixou de ser uma pessoa que só teve aquele estalo porque estavam tocando numa pessoa que ele amava, e ele passou a se importar com as pessoas pelas pessoas. Independente de quem seja, ele vai tentar salvar. E se ele não pode salvar, isso vai assombrar ele. Esse é o momento que a gente deveria eternizar como o grande momento de virada do Snape. Essa fala que as pessoas deviam tatuar, sabe? E não o always. Eu não tenho nada contra o always, só com o exagero do amor entre eles. Eu tenho muita coisa contra o always. Eu não tenho nada contra o always. Acho que tudo bem, tá? Ali é um símbolo pra ele e tal, tudo bem. Mas pra mim, esse é o momento de virada do personagem. É aqui que o ciclo, o arco de redenção dele tá se fechando. E não, eu amei essa mulher a minha vida inteira. E sim, eu deixei de ser uma pessoa que não se importava com ninguém, que buscava só o meu sucesso, e eu estava disposto a me juntar a uma causa racista para isso, e eu só saí dessa causa racista porque tocaram numa pessoa que eu amava, para se tornar uma pessoa que vai salvar vidas por salvar vidas, e não por salvar vidas que são importantes para ele. Qualquer vida é importante, por mais que ele odeie a pessoa. E é por isso que ele tenta proteger o Sirius, é por isso que ele tenta proteger o Lupin, é por isso que ele tenta proteger todo mundo que ele odeia, porque são pessoas que ele não quer ver morrer, ele não quer ver pessoas morrerem. E outra coisa, vamos trazer de volta aqui ela mesma, Cursed Child. Sim. Que prova cientificamente que o Snape
mesmo quando tudo está perdido, ele ainda luta pelos ideais que ele criou muito além, né? Sim. E isso é uma coisa, enfim. Ai, não vou entrar nisso. Quando a gente chega... O tópico era a visão do Dumbledore para o Snape. Virou simplesmente uma tese de defesa ao Snape. Não, mas é isso, né, gente? Conversando comigo, você nunca sabe quando você vai cair nesse lugar. A qualquer momento. Mas é sempre muito bom. Não, literalmente ninguém atacou o Snape. Larissa. Você estava atacando. Não Você estava atacando a relação dele com o Dumbledore, que é uma coisa muito querida para mim. E muito sagrada, eu diria. Tudo começou porque eu falei que o Dumbledore e a Minerva eram mentores do Snape. Mas enfim, gente, vamos voltar pra pauta. Desculpa esse desvio. Muito difícil discordar da Larissa, gente. Desculpa. Desculpa, Igor. Que Igor? É Marlene. Desculpa, Marlene. Desculpa, ouvintes. Não pinta meu cabelo de loiro, por favor. Inclusive tô querendo sair do louro. Tô me libertando da Marlene. Vamos voltar para a pauta. A gente tava falando da detenção do Harry. Isso, é realmente que... Com certeza é uma detenção muito, muito chata, que eu basicamente chamo de meu trabalho hoje em dia. O Snape simplesmente separou vários documentos de detenções antigas pro Harry separar, reescrever e organizar em ordem alfabética. Uhum. É basicamente o que eu faço no meu trabalho, só que com números. Que delícia. Não é? Uma delícia, adoro. Todo dia eu tenho vontade de me jogar ali na frente de qualquer caminhão. Graças a Deus eu fiz a minha faculdade. Sempre tem um momento pra gente ser grato pela nossa profissão, né? Esse foi o Exatamente. E é um momento de muito sabor pro Snape, né, Lari? Ele fala aqui, ó, vai lá, você vai ler as detenções do seu papai e do seu papai 2. Depois desse momento que eu tive defendendo o Snape com unhas e dentes, eu vou fazer o quê? Eu vou criticar. Porque acho desnecessário o que ele fala. Que ele fala, tipo... Ele lê uma detenção, né? Que o Tiago e o Sirius tinham recebido. E ele fala assim... Deve ser um consolo pensar que, embora já tenham partido... Reste um registro de seus grandes feitos. E eu acho desnecessário porque... Nossa, que grandíssimo. Porque não tem nenhum ano que o Sirius morreu. O Thiago, foda-se que ele faz esse tipo de coisa desde que o Harry chegou. Não, mas o Thiago tudo bem, né? Porra, o Harry nunca conheceu o Thiago. Mas assim, o Sirius, cara, tem nenhum ano que o homem morreu, sabe? E aí ele já tá assim, porque apesar deles terem partido... Você tá diminuindo muito. Não tem um ano que ele morreu na frente do Harry... que despirocou o Harry, que viu o padrinho sendo assassinado na frente dele e depois ainda foi atacado pelo maior bruxo das trevas que existe. Sim, aí eu acho muito desnecessário. Feio, mozão, não gostei. Olha quanta saliva eu gasto te defendendo pra você fazer isso. E olha que literalmente ninguém precisa atacar ele. E a Larissa defende ele. É verdade. Mas assim, o bom dessa cena, sabe o que é? É que a gente consegue identificar aqui um dos únicos erros do Snape. Um dos únicos, Larissa? Pelo amor de Deus. É que o Snape, ele é rancoroso, infelizmente. Eu, como capricorniano, entendo ele. Ele gosta de dar uma tripudiada em cima da pessoa. É normal. Você tá com algum rancor guardado meu, Danilo, pra não ter ido me visitar? Ih, olha lá. E o Snape que guarda rancor. Não tô guardando rancor. Que isso é um negócio muito recente. Mas eu vou pro Rio esse ano ainda. Ele fala isso desde o ano passado, tá? Eu já fui 2 vezes pra São Paulo e o Danilo não quis me encontrar nenhuma delas. Mentira! Foi sim, 2021 e 2023. Não, mas a gente vai falar de quando você veio no auge de mortes por Covid? Oi, gente. Pra andar de kart? Oi, gente, resolva as diferenças de vocês no WhatsApp. Não dá, o Danilo não me responde lá? Mas, enfim... A gente tava falando aí que a detenção não deixou o Harry jogar o jogo, né? Lá de quadribol. Então vamos tirar esse assunto insuportável da frente, falar desse quadribol logo? Gente, o que aconteceu no quadribol? Vamos lá. O Harry, ele fica ali maluco. Por quê? Quem que está jogando uma contra a outra? A Gina vai ter que substituir ele. A maior rivalidade feminina do século. E a Gina vai substituir ele como apanhador e aí ela vai enfrentar a Cho. Não, o Harry também... Ele tem um tipo. Ele gosta de mulheres atléticas, esportistas. Talvez ele tivesse até... A Rowling não ia escrever isso aqui, né? Mas talvez ele tivesse até fantasiando com... Não, Larissa, não. Não. Cada uma pegando um pomo de ouro ali. Vocês dois parem. Pomos de ouro. 2 goles e uma vassoura. 2 goles. Ô, Luiz, que
puritanismo é esse? Que moralismo Não, é gente, esse? já- Você escolheu esperar? Ele assiste Heartstopper, fica feliz que Não, ele tem gente, sexo, esses dias ele é eu fui atacado porque eu achei errado o primo que pegou prima, ou primo que Não, pegou a gente primo. não vai entrar nesse tema no podcast, corta aí. Mas eu não entendi qual que é o problema dele fantasiar com duas mulheres, velho. Não, gente, vocês não tiram... Não, o esporte é um negócio mágico. Ai, Luiz, vai se ferrar, esporte é entretenimento tonto. Nossa, não tem eu queria- nada de sagrado. Falou o cara que assiste musical. Mas eu não fico achando que é sagrado. Inclusive, não. amo que as pessoas fantasiem musical. Eu assisto o Wicked porque a Elphaba pega Glinda na minha cabeça. Não, gente, assim, simplesmente o Rony virou o capitão interino do time, né? Que ele é o cara agora que tá pensando nas jogadas. Porque o time da Grifinória precisa fazer o impossível pra ser campeão. Se eu não me engano, o time da Grifinória tem que ganhar de mais de 300 pontos de diferença pra ser campeão. Se perder de menos de 300 pontos, fica em segundo. E se perder por menos de, acho que 200 ou 100 pontos, terminava em quarto. Ou seja, tinha tudo pra dar merda. Exatamente. E o Harry não queria ficar conhecido como o cara que fez a Grifinória ficar na pior posição nos últimos séculos. O que eu acho estranho, porque a Grifinória passou muito tempo sem ganhar, pelo que é contado no primeiro livro. Mas talvez ela tenha chegado sempre, tipo, em segundo, Ali né? no meio da Ou tabela, terceiro, né? sei lá. Tipo o pode ser. Flamengo, que é cheirinho, fica só. Já cheirinho, com licença, 2 Libertadores. Eu acho que... Tá, é. próximo tema. Mas sim, o Rony tá obcecado ali. Ele tá, tipo, só fala disso. O Harry não aguenta mais. O Harry, que é o capitão, não aguenta mais O ouvir. próprio Harry. Não, gente, eu também perderia a paciência. Porque, assim, não tem muito tempo que a gente tava perdendo a cabeça com o Cormaco por ele fazer isso. É verdade. Uhum. A gente só passa o Então- pano porque é o Rony. Mas aí também não tem Exatamente. pano, não tem muito pano, não. Porque, assim, o Cormaco, ele ficou fazendo isso e a gente ficou, ai, cara chato, cadê o Rony? Ah, alguém bate nesse cara. O Harry chegou a pensar em jogar um secto sempre nele nas costas. É verdade. É verdade, bem lembrado. É. Mas uma coisa que é um pouco relacionada aí com o quadribol que acontece, né? Que um momento o Harry chega na sala comunal e ele vê que a Kate Bell voltou do hospital, ela já tá bem, ela já pode jogar, e aí ele fica bem aliviado, porque aí ele vai poder voltar pro time original, né? Na cabeça dele, ele já tava feliz que ia tirar o Dino do time também, porque Sim. ele ficou Filho da preocupado. puta, né? Ele ficou preocupado aí de briga entre ex. Mas aí ele resolve perguntar pra ela, né? Aproveitar e perguntar pra Kátia sobre... Com muito tato, né, Larissa? É. Vale dizer, com muito tato. Menina, quem que foi? Ele quer porque quer que ela fale que lembra do Malfoy, né? Porque no filme tem até esse momento, né? Que ela fica olhando pro Malfoy assim. Isso é logo antes do Sectum Sempre, aliás, no filme. Mas no livro ela realmente não tem nenhuma memória. É a cena que gera o Sectum Sempre, Sim, né? porque o Draco vê ela e corre pro banheiro. É. Mas no livro, realmente, ela não tem nenhuma memória. Ela fala que ela só lembra de entrar no banheiro. Ela lembra de abrir a porta. E aí eles deduzem uma coisa que é que, então... A Hermione deduz, né? Que então deveria ter sido uma mulher ou uma menina que atacou a Kate. Só que aí o Harry lembra que poderia ter sido alguém se passando como uma mulher. J.K. Rowling mostrando suas garrinhas. Só que a gente vai saber lá no final do livro que o Malfoy fez foi lançar um Impérios na Madame Rosmerta, né? Então, de fato, era uma mulher. Ou seja, nem sempre a ameaça no banheiro feminino é alguém se passando por uma mulher. Às vezes é, de fato, uma mulher, né? São Enfim. muitos gatilhos. Nossa, quando eu tava lendo essa parte, eu falei, J.K. E aí, enfim, aí foi isso que o Draco fez, né? A Madame Rosmerta que deu o colar pra Kate, porque ela estava enfeitiçada. E o legal, né, que ele foi muito inteligente dar esse colar pra Madame Rosmerta, porque ela realmente passa ali incógnita. Sim, e na verdade ele tá mantendo a Madame Rosmerta sob a Império já há um tempo, né? Tanto que é ela que vai, lá no final do livro, quando o Dumbledore volta com o Harry da caverna, é ela que vai falar que tem uma marca negra sobre a escola, uma coisa assim que mataram, não lembro direito o que acontece. Mas enfim, ela que dá uma informação lá errada pro Dumbledore, pra ele ir direto pra torre de astronomia, uma coisa assim. Ele pega as vassouras dela, né, inclusive, Sim. pra ir com o Harry. Amo. Ai, por favor, que na série tenha Dumbledore voando de vassoura. Ai, podia, né? Ai, eu tô doida pra chegar nesse capítulo, tá em breve. Ai! Mas enfim, além disso tudo, tem uma coisa que perpassa todo o capítulo, que é o quê? O amor. Love is in the air.
O amor está no ar. A vida amorosa de Hogwarts está em polvorosa. Ih, é muito bafafá, tititi, zum, zum. O que rolou aí? O Ron e a Lilá terminaram. Aliás, Não terminaram, a Lilá né? terminou com o Ron porque viu ele saindo do dormitório com a Hermione. O Harry estava junto, só que ele estava com a capa da invisibilidade. Mas ela não viu, né? Então, aí ela achou... mas era a desculpa que o Rony já tava procurando há muito tempo. Tanto que assim, a Lilá tá lá chorando, puta, mas ele fala que ele tá bem tranquilo. Ele tá aliviado porque pelo menos ele não teve que... Não foi ele que terminou. Ele foi covarde, né? Foi covarde, foi covarde. Não vou passar esse pano. Não, mas assim, ele foi muito escroto com a Lilá, fiquei com muita pena. Porque, sei lá, eles terminaram num dia, no outro ele já tava ali de gracinha com a Hermione. Eu não sei, ele não tava de gracinha com a Hermione, ele nunca voltou parou de ter gracinha com a Hermione. a relação normal com a Hermione. Não, já tava tendo um negocinho ali, um furduncinho. Não sei. Só sei que a Hermione tá sorrindo sem motivos, né? Ela tá ali, tipo, olhando pro nada, com um sorrisinho. Alguém fala, o que aconteceu, Hermione? Ela fala, tá um dia muito bonito. E teve mais um casal que terminou. Quem que terminou? Além do... A bruxa tá solta em Hogwarts, hein? A bruxa tá solta. A bruxa tá solta, literalmente. E agora o casalzinho modelo, né? O Gino... é difícil falar isso em inglês. O Gino é a Dina? Gino e Geno. Calma, eu não tenho dicção suficiente pra falar isso. A Gina e o Dino. A Gina e o Dino, enfim, terminaram. O que faz... Não, eu queria muito falar isso, porque, enfim, o maior terror da Tammy, um monstro que vive dentro do Harry, vai começar... O leão rugindo no seu peito. Não, assim, isso vamos, acho que a gente pode concordar, né? Assim, eu já comentei que eu tenho mudado a minha visão sobre o casal Harry e Gina, que eu acho que nas minhas outras leituras eu achava que era mal construído. Eu tenho mudado bastante isso. Acho que é uma coisa bem amarradinha ali e tal. Mas o leão rugindo no peito do Harry é realmente desnecessário. Não precisava. Gente, uma descriçãozinha ali de sensação do jovem. É porque quando eu era jovem eu não pegava ninguém, né? Aí... Caralho, hein, Larissa? Pica, mano. Pois é. Aí por isso que hoje eu sou uma puta. Não, hoje em dia eu sou um rapaz casto. Tô vendo. Não pode nem pensar em homenagem que você fala, nossa, vocês estão manchando o esporte, porque o esporte é uma coisa sagrada. O que jogador de futebol mais faz é putaria, meu filho. Bom demais. Eu sou igual o Kaká, eu sou evangélico, casado. Uhum. Mas enfim... O Harry, ele tá passando por um dilema muito grande, porque ele tá ali, louco pela Gina, né? Quer pegar a Gina, mas ele tá muito em dúvida, porque ele tem muito medo do Ron não aceitar bem. E aí ele fica num dilema que é quase um dilema bissexual, né? Tipo assim, quem que eu escolho? Mas é isso, né? Porque o Harry e o Rony tem uma relação meio heterossexual. Tipo, pô, não vou pegar a irmã do meu brother. Ele tem muito medo, né? Só que ele tá correndo contra o tempo também. Porque assim, ele tá com esse medo do Ron. Vai, o que eu faço? Será que o Ron vai ficar mal comigo? Ele é meu melhor amigo. Mas eu tô apaixonado. Essa chatice. Mas ele tá também pensando o quê? A Gina é uma pessoa muito interessante. Muito popular. Inclusive nas palavras dele, nas palavras machistas dele... Popular demais para seu próprio bem. Não entendi o que a J.K. Rowling quis dizer. Ih, ciumentinho, né? Mas isso quer dizer que se ele não chamá-la pra sair, alguém vai chamar. Exato, alguém vai chamar. E lembrando que a Gina é uma pessoa bi, né? Então, assim, ele tá lidando com concorrência duplicada ali ainda. 16 anos é foda, né? É super normal, assim, ele ter esses dilemas e tal. E, assim, o Ron é uma pessoa que tá presente na vida dele há muito tempo, né? Tipo, é a pessoa mais próxima aquele dele. Negócio, e se estragar a amizade? Às vezes estraga, tá, gente? Nossa, isso daí é gatilho de verdade, hein? Conselho profissional aqui, ó, experiente. Ouça a voz da experiência. Gente, mas tem que correr o risco, né? Porque senão nunca vai saber. É verdade. Uma hora dá certo. Amigo, e outra coisa, amigo nenhum vai te comer, então tem que estragar a mesma amizade. Ou vai também, depende do amigo. Como diria a nossa filósofa preferida desse podcast, doutora Taylor Swift, if you never bleed, you're never gonna grow. Se você nunca sangrar,
você nunca vai crescer. Então é Exato. isso. Você mete as caras, quebrou a cara? Quebrou, mas enfim, né? Ninguém morre de quebrar a cara também. É isso. Ninguém morre de amor. Talvez você seja o primeiro. Não vai ser, não. Enfim. Uma coisa que eu acho muito bonitinha nesse arco do Harry com a Gina é que, em determinado momento, ele começa a associar o sucesso deles no jogo lá contra a Corvinal com o sucesso dele com a Gina. Então ele meio que entende que, se eles ganharem, vai estar todo mundo tão feliz que ele vai beijar a Gina, ela vai beijar ele, o Ron vai ficar de boa, não sei o quê. E ele tem muita certeza disso. E aí ele fica muito frustrado porque ele não vai mais jogar. Então ele não tem mais como tomar parte nisso, né? Mas no fim das contas, é exatamente o que acontece. Sabe quando você tem aquele plano, você planeja, mas não sai nada do igual planejado, mas dá certo? O dele acontece exatamente assim, ele só não participa do jogo, mas a Gina vem, abraça ele, é muito bonitinha ela indo abraçar ele, né, tipo, ela não ia beijar ele, eu acho que ela não ia, tipo, tomar iniciativa, mas ela vai abraçar ele, vai comemorar com ele. Não sei não, a Gina é pica, parceiro, a Gina não tem medo de nada não. Não, eu não acho que é medo, eu acho que a questão dela ali é que ela meio que entendeu que o Harry não tinha interesse por ela e colocou ele em um outro lugar, assim, tipo, uma outra forma de relação. Ela nunca deixou de ter interesse nele, tanto que quando ele demonstra interesse, ela é recíproco, mas acho que ela nunca mais tomaria a iniciativa com ele, porque ela talvez acreditasse que ele não queria. Mas ele vai, beija, e é muito bonitinho também que o Harry, tipo, depois de beijar, ele olha assim, aí ele vê Hermione rindo. Ele procura logo quem? Ele procura logo quem? E aí ele olha pro Ron, e aí o Ron faz uma cara, tipo assim, então tá, né? Fazer o quê? Tá bom. Agora já foi, né? Tá, você vai pegar minha irmã, então tá bom. Tá bom, perdeu o respeito mesmo. Nossa, é muito difícil ser o Rony, né? É um pouco. Um pouquinho. Muito não, mas é um pouco. Eu queria dizer que finalmente chegou, gente. Finalmente. Puta que pariu. Parabéns, perdeu o bebê. Eu gosto muito, só pra fazer uma analogia, nesses beijos que são rompantes, assim, deles, né? Tipo, Harry beija a Gina no momento de muito entusiasmo. É assim como a Hermione vai beijar o Rony no ano que vem, no momento de muito entusiasmo também. Sim. Em situações diferentes, mas no momento de conexão entre os dois, sabe? Por exemplo, o Harry se conecta muito com a Gina pelo lance do quadribol e essa coisa que eles têm em comum. E a Hermione vai se conectar com o Rony pelos ideais que ela vai perceber que ele também tem. Então eu acho muito fofo. É porque é assim que funciona na vida real, né? Nem sempre, né? Bom, é assim que deveria funcionar, né? Não, eu concordo. Beijar as pessoas com os mesmos ideais é bom, assim, né? Não, eu tô pensando nessa coisa de momento de euforia. O momento de euforia é legal, né? E outra coisa, por mais que a gente odeie quadribol, alguns de nós, né? O quadribol é bem importante porque é a conexão que o quadribol estabelece entre o Harry e a Gina, que vai trazer esse beijo, que é o início do romance. E lá no terceiro livro é o Harry, a construção do patrono dele é toda permeada pelo sucesso dele no quadribol, tipo, ele só consegue realizar o patrono quando ele percebe que está tão feliz que poderia fazer um patrono. Eu acho isso muito foda. Então tem essa função narrativa, além de ser chato. Não só essa, também como a ligação dele com o próprio pai. E assim vai, o patrono. O quadribol é absurdamente importante em Harry Potter. Vocês que não dão. Mas graças a Deus ano que vem não vai ter. Nossa, Danilo, tomara que você quebre a perna. Nossa, que horror. Se eu quebrar a perna, você tá ferrado. Eu vou ficar com muito peso na consciência. Então agora a gente vai pegar os nossos sentimentos negativos, tudo de ruim, e a gente vai escolher o nosso momento Avada Kedavra. Então vamos lá, Luiz, qual é o seu Avada desse capítulo? Cara, é muito difícil escolher uma Avada pra esse capítulo, porque eu tenho pontos, mas eu vou deixar pra explicar isso quando eu der o meu patrono. Mas, em súmula, minha escolha de Avada, ele vai pra um ponto que eu achei muito baixo desse capítulo, que foi o tratamento do Rony com a Lila. Querendo ou não, a Lila foi a pessoa que deu confiança pro Rony, de certa forma. Tirou o bebê dele, né? Que notou ele, que deu um carinho, assim. Eu achei muita irresponsabilidade afetiva do Rony, a forma que ele tratou a Lila com esse término. Então, meu Avada vai pra ele. Ok. E você, Danilo, qual é o seu Avada? Eu tô pensando aqui no Avada, eu gosto muito desse capítulo, acho ele muito gostoso. É que ele é muito longo, mas acontece muita coisa diferente, né? Mas eu acho que o meu Avada não é um Avada porque eu não gostei da situação.
mas é uma vada da tristeza, né? É que eu fico muito triste com a situação do Draco ali no banheiro, então... Só pra não perder o costume de achar um motivo pra dar uma vada pro Draco, mesmo ele estando certo. Eu vou fazer coro com o Danilo, mas aí, assim, não é uma vada no Draco, é na situação Exato, que ele tá não é no passando. Draco, é na situação. É uma situação muito, muito triste, assim, e... Então, assim, acho que é uma vada no Voldemort, né? De ter colocado o Draco nessa situação e me colocar nessa situação de ter pena dele, entendeu? Exato. Pô, que absurdo. Mas agora, então, vamos respirar fundo, tirar todos esses pensamentos negativos, acender um incenso e escolher o momento que a gente mais gostou e lançar o nosso Expecto Patronum. Então vamos lá, Danilo. Qual é o seu patrono desse capítulo? Complicado porque são tantos assim também. Mas eu acho que não tem como ser outra coisa tão impactante quanto o Snape fazendo feitiço para curar Draco. Acho que é uma cena muito bonita e eu acho que a interpretação que a Lari trouxe hoje dele ter criado o Sectus Sempra e ao mesmo tempo ter criado alguma coisa tão bonita que curasse essa coisa tão cruel que é o feitiço que ele mesmo criou, traz essa dualidade que representa muito bem o Snape. E quando a gente pensa que a gente não sabe quem é o príncipe ainda, torna tudo mais impactante. Então, meu patrono vai para o Snapinho e seu poder de fazer feitiços. Eu não tenho outra escolha, né? Eu vou ter que fazer coisa Não com o tem Danilo como de ser. novo. Não tem como ser outra coisa. Essa cena é incrível, essa cena é maravilhosa. Toda a dinâmica de como acontece ali. O fato de que o Snape, tipo, ele tá tão na bota do Draco que ele imediatamente aparece, assim, sabe? E vem correndo pra salvar ele. Enfim, todo o desenrolar dessa cena, tudo que o Danilo já falou, concordo 100%. Amo demais, mozão. Sempre bom dar um patrono pro mozão, né? É sempre uma delícia. Ai, delícia. Assim como é bom dar uma vada pro Draco. É. Que agora vai começar a ficar mais raro, né? Felizmente. Cada vez mais Triste. raro. E você, Luiz? Qual é o seu patrono? O meu patrono inclui um pouco do patrono de vocês. Mas meu patrono vai pra J.K. por toda a construção dessa cena. Originalmente, eu achei que eu ia botar essa cena no Avada. Todo esse montante, né, do Harry e do Draco se encontrando no banheiro, da conversa, do desespero, da Murta gritando loucamente, chamando o Harry de assassino, falando que foi um assassinato, uma tentativa de assassinato, ela gritando desesperadamente, o Harry ali impactado e em choque, e o Snape tendo que resolver a merda que em partes também é dele. A construção dessa cena inteira me deixa muito agoniado. Uhum. Eu acho que ela é muito bem construída e humanizada, então não consigo pensar numa parte assim superior nesse capítulo pra exaltar. Então o meu patrono vai exatamente pra narração da J.K., que foi brilhante e absurdamente assertiva, dando muitas pistas e, sabe, fechando um ciclo dos personagens e botando eles todos os três na forma mais vulnerável possível de cada um. Tudo. Arrasou. Concordo também. Mas então é isso, gente. Então agora que a gente já curou feridas, já deu uns beijos nos crush e vencemos no quadribol, a gente pode partir pro próximo capítulo, que é onde a coisa começa a ficar fodida, que é a vidente entreouvida. Tchau! 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 Antes de eu frequentar a academia de verdade, eu falava, é mais fácil entrar na Academia Brasileira de Letras do que numa academia. Mas não pagou é. com a língua, né, filha da puta? É. Agora eu sou um fake nerdy, igual o Rodrigo. Você já usou suco? O que é a Félix Felice se não o suco? Look at him! Look at him. Me parece que treinava. Braços finos, corpo compacto e um visual nada static. É, quando o Harry olha pro Draco no banheiro. Is that a gay pride flag? É uma bandeira LGBT. LGBT. Parece que alguém gosta de um taco de beisebol, de um baseball bat. Baseball bat. Amo. Ai.